Isto sim é uma seleção. Entrosamento, agilidade. Um time que está ganhando há mais de 20 anos. Materiais de construção Jardim Clarice. As melhores marcas e sempre o melhor preço. Atendemos toda a região. Faça seu orçamento. 3243-5855. Mercado e Açougue Jardim Clarice. Padaria, açougue, frios, utilidades domésticas. Economize. Mercado e Açougue Jardim Clarice, na Rua Júlia Martins Domingues, 979. Desfez o universo e viu que tudo era bom, nenhum sinal de morte, de maldade ou servidão. E cheio de ternura, o Espírito soprou. O ser humano livre, a sua imagem Deus criou. Em nossa casa, fraternidade, Senhor, pedimos pela nossa conversão, seja no campo ou na cidade, vamos guardar e cultivar a criação. Alegra-te, Jerusalém, reuni-vos vós todos que a amais. Vós que estáis tristes, exultai de alegria. Saciai-vos com a abundância de suas consolações. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, boa noite. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a essa Santa Missa, neste 4º domingo da Quaresma. Meus irmãos, supliquemos ao Senhor, fonte de toda misericórdia, o perdão de nossos pecados, cantando o ato penitencial. Senhor, que nos mandastes perdoar mutuamente, antes de nos aproximarmos do vosso altar. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade. Cristo que na cruz deste o perdão aos pecadores. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que confiaste à vossa igreja o ministério da reconciliação. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que por vosso Filho realizais de modo admirável a reconciliação do gênero humano, concedei ao povo cristão correr ao encontro das festas que se aproximam, cheio de fervor e exultando de fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ouçamos com atenção e respeito a palavra do Senhor. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naquele dia, o Senhor disse a Samuel: enche o chifre de óleo e vem para que eu te envie à casa de Jessé de Belém.
pois escolhi um rei para mim entre seus filhos. Assim que chegou, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente é este o ungido do Senhor. Mas o Senhor disse-lhe: não olhes para a sua aparência e nem para a sua grande estatura, porque eu o rejeitei. Não julgo segundo os critérios do homem. O homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração. Jessé fez vir seus 7 filhos à presença de Samuel. Mas Samuel disse: o Senhor não escolheu a nenhum deles. E acrescentou: então, aqui todos os teus filhos. Jessé respondeu: resta ainda o mais novo, que está apacentando as ovelhas. E Samuel ordenou a Jessé: manda buscá-lo, pois não nos sentemos à mesa enquanto ele não chegar. Jessé mandou buscá-lo. Era Davi, ruivo, de belos olhos e de formosa aparência. E o Senhor disse: levanta-te, unge-o, é este. Samuel tomou o chifre com óleo e ungiu a Davi, na presença de seus irmãos. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Palavra do Senhor. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Com óleo vós ungis minha cabeça, e o meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Felicidade, todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos.
O Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Vivei como filho da luz. E o fruto da luz chama-se bondade, justiça, verdade. Discerni o que agrada ao Senhor. Não vos associei às obras das trevas, que não levam a nada. Antes desmascarai-as. O que essa gente faz em segredo, tem vergonha até de dizê-lo. Mas tudo que é condenável torna-se manifesto pela luz, e tudo o que é manifesto é luz. E por isso se diz: desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, e sobre ti Cristo resplandecerá. Palavra do Senhor. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Glória a vós. Pois eu sou a luz do mundo, quem nos diz é o Senhor, e vai ter a luz da vida, quem se faz meu seguidor. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Verbo de Deus, glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus, glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego? Ele ou os seus pais? Jesus respondeu: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem a noite, em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando.
Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: sim, é ele. Outros afirmavam: não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me: vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente então lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: este homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: e tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: é um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhes: este é o vosso filho, que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os seus pais disseram: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Interrogai-o, ele é maior de idade, ele pode falar por si mesmo. E os seus pais disseram isso, porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram: é maior de idade, interrogai-o. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego. Disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é um pecador. Então ele respondeu: se ele é pecador, não sei, só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: eu já vos disse e não escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Então insultaram-no, dizendo: tu, sim, és discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem, espantoso: vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe: tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu o estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem,
se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isto e lhe disseram: porventura também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nós acabamos de ouvir esse trecho do capítulo 9 do Evangelho de São João, extenso, mas de uma riqueza extraordinária. E na Sagrada Liturgia deste quarto domingo da Quaresma, nos convida, portanto, a partir da situação particular desse cego de nascença, entender também esta nossa caminhada quaresmal, naquilo que, de maneira especial, diz respeito ao sacramento do batismo. Na semana passada, observávamos um dos elementos pertinentes à graça do sacramento do batismo, que era justamente a água, o principal elemento para a realização do sacramento. Hoje nos chama a atenção um outro elemento, a luz. E esta luz, que é sinal patente do sacramento, também nós a compreendemos como, de fato, aquilo que ela verdadeiramente é, a luz de Cristo, o próprio Cristo, a sua palavra, que age em nós, que nos ilumina, e a partir da nossa adesão e abertura à ação desta luz tão preciosa, nós também passamos não apenas a ficar enriquecidos por esta luz, mas também a comunicá-la a tantos dos nossos irmãos e irmãs. Como nós ouvimos, logo no início do Evangelho, se desponta no diálogo, a partir do questionamento por parte dos seus discípulos, algo, ou melhor, duas situações que nos ajudam a entender de maneira um pouco mais profunda estes pilares, vamos dizer assim, do que firmam a nossa fé e que dão sentido e ordem a esta caminhada quaresmal. Se voltam para Jesus, os discípulos, e lhe questionam: Senhor, quem foi que pecou para que ele estivesse desse jeito? Ele ou seus pais? A primeira consideração que fazemos nesse sentido, meus irmãos, é justamente acerca da dignidade humana. Eles entendiam de que aquela condição de pecado, a cegueira, no caso daquele rapaz, de nascença, ela era, portanto, resultado obrigatório, como que de uma espécie de descaso de Deus. Como que se, em função do pecado dele ou dos seus pais, ou também pais, entendam também antepassados, agora resultasse nele, ainda que inocente, por assim dizer, esse deveria, portanto, pagar os pecados. E neste assumir o pecado, Deus ali lhe imprimia como que uma espécie de vingança, como que numa espécie de descontar a ofensa que ele, Todo-Poderoso, sofreu por parte daquele rapaz ou por parte de seus pais e seus antepassados. Ali, meus irmãos, portanto, nos chama esta consideração que devemos com veemência ter acerca de nós mesmos. Somos filhos de Deus. Filhos e filhas do Pai eterno e todo-poderoso, que nos ama, de tal forma que nos deu a nós, bem sabemos, o seu Filho unigênito para nos salvar, pois nos quis, melhor, nos quer a todos nós participantes da sua glória. Ele é nosso Pai. E é a partir deste olhar que nos leva a proclamar a divindade e o amor de Deus por nós, é que verdadeiramente recobramos, como falava há pouco, o que nós somos, filhos de Deus. E isso devemos insistir para que não caia numa espécie de esquecimento ou numa cegueira, que é também o tema daquilo que a liturgia nos apresenta, de uma cegueira que se faz em função do nosso pecado, da nossa miséria, ou também daquelas outras circunstâncias que possam se apresentar ao longo da nossa caminhada. O primeiro olhar, portanto, e necessário é esse: somos filhos de Deus, esta é a nossa dignidade. Pode ser que o pecado, como acabei de dizê-lo, mas insisto, o pecado ou outras situações ou outros tipos de discurso nos digam justamente o contrário, ou queiram impor como que uma declaração que nos fizeste olhar esta verdade de uma maneira muito leviana. E às vezes é isso que se dá, com maior frequência inclusive. Não é aquele olhar que deprecia por completo a nossa relação para com Deus,
Por vezes é um olhar que a torna relativa demais, que quer condicionar essa nossa filiação divina tão somente naquelas situações que nós aceitamos. E por sua vez nos leva a um considerar das nossas obrigações como filhos e filhas de Deus também de maneira leviana. Vamos falar um pouco disso um pouco mais adiante. Agora, a outra consideração ainda neste primeiro momento, de certa maneira nós já fizemos, que diz respeito a justamente professar a fé no Deus verdadeiro. Quem é Deus para nós? Alguém todo-poderoso, inacessível, inalcançável e que tem os sentimentos meio que à flor da pele e por isso, diante das nossas ofensas, ele se sente no direito de vingar-se. Essa era a consideração que eles tinham. Compreendiam de que aquilo que eles passavam, de que as situações adversas que sofriam, estas se apresentavam como consequência da vingança de Deus. Sim, fruto do pecado, mas sobremaneira de uma ação direta de Deus que lhes fazia agora humilhar e que os tinha de forma totalmente fora da sua misericórdia. Meus irmãos, o Deus que cremos, que é nosso Pai, é um Deus de amor. E justamente por ser nosso Pai e por nos amar tanto, é um Deus de justiça. Agora, o olhar dessas circunstâncias, devemos compreendê-las com ordem. De que forma? Para que também não caiamos numa superficialidade de achar de que Deus, que é nosso Pai e que tanto nos ama, que nos conhece a fundo, então isso, já que Ele se pauta pelo amor e tão somente pelo amor, venha a compreender tudo aquilo que fazemos de forma que não temos nós que arcar com as responsabilidades. E não é assim. Aquilo que se dá, por vezes, na nossa caminhada, pode sim ser considerada não como um ato vingativo por parte de Deus, mas como consequência daquilo que realizamos. Muitas situações, insisto, que enfrentamos são desdobramentos do nosso pecado. Aquela pessoa que vive à base da mentira a vida toda, olha, uma hora ela cai por terra. Minha avó dizia que mentira tem perna curta e manca, e tem mesmo, não é? Alguém que é sempre desonesto no seu trabalho, que sempre dá um jeitinho, que passa os outros para trás, uma hora essa situação vem à tona. Aquele que olha para si mesmo e fica mentindo para si mesmo e não se esforça para mudar de vida e vai só se arrastando, querendo insistir consigo de que está tudo bem, de que não precisa mudar, uma hora cai em si e pode ser que o choque do olhar para o próprio coração deixe a pessoa travada e incapaz de seguir adiante. Meus irmãos, arcamos sim com as consequências das nossas faltas, mas até mesmo o arcar com as consequências das nossas misérias, esta se dá a partir, ou melhor, com a graça de Deus, a partir daí da sua misericórdia, e não a partir do nosso achismo ou daquilo que nós firmamos como sendo causa de mérito ou de justiça a ser executada. Partimos de Deus sempre. E aquilo que nosso Senhor faz, portanto, ficar claro a partir daquela situação do cego de nascença. Olha, ninguém pecou, nem ele, nem seus pais, mas essa situação se serve para manifestar as obras daquele que me enviou, para manifestar a glória de Deus. E aí, meus irmãos, eu coloco mais uma outra questão, muito importante ainda nesse início do Evangelho. Como nós nos portamos, ou como nós lidamos com as contrariedades, as humilhações, os entreveros que lidamos ao longo da nossa caminhada? Ou nós aceitamos que essas situações, que essas questões são tão duras, são tão imponentes e nós tão incapazes e permitimos que estas meio que decretem o fim do nosso coração ou o encerrar da nossa caminhada, o encerrar dos nossos projetos, ou como que se pudessem atestar a nossa incapacidade e falha sumária como seres humanos, como filhos de Deus, ou nós, a partir, e eu vou dizer mais uma vez, da graça de Deus, da sua palavra,
da sua misericórdia, nós podemos fazer aquilo que Cristo acabou de nos falar no Evangelho. Essa situação é para dar glória a Deus, não para que eu me afunde. Essa desgraça que eu estou passando, assim, desculpe se a palavra foi muito intensa, não é? Mas essa situação difícil, esse sofrimento, essa humilhação que eu passei, esse olhar para o meu pecado e agora querer recomeçar e custa, muito bem, essas situações em Deus, sejam elas quais forem, são motivo e ocasião para dar glória a Deus e para permitir que a sua misericórdia nos compreenda como um todo e que a sua luz possa efetivamente nos iluminar como um todo e não apenas parte daquilo que nós somos. E na sequência, meus irmãos, do texto, nosso Senhor tem uma postura um pouco curiosa, minimamente falando. Ele pega, depois de dizer isso, da dignidade daquele rapaz, de que era para dar glória a Deus, nosso Senhor cospe no chão, né? Cospe, faz lama e passa no olho do rapaz. De manhã eu brincava, falava com o pessoal assim, eu acho que ele só deixou passar porque era cego. Porque ele não estava vendo não, porque se estivesse vendo, eu acho que não deixava. Eu não sei se eu deixaria. Você, mas que é isso? Você cospe no chão, quer passar esse negócio no meu olho agora? Não, ele era cego, enfim. Bom, desculpe forçar um pouquinho, mas é claro que o fato não é só isso. Mas é estranho. Por que ele tem que cuspir no chão? Por que ele tem que fazer barro, lama ali? Para entendermos isso, nós nos voltamos agora para o livro do Gênesis, embora não esteja na liturgia de hoje, mas para olhar uma situação lá no início, quando Deus cria o homem. Ele cria o homem do quê? Do barro. Neste ato, narrado para nós no livro do Gênesis, está a obra da criação, o homem. Imagem, não é, e semelhança do amor. Cria o homem do barro. Cristo faz isso justamente para testificar a nós que é nele que agora a obra da criação é ressignificada. É nele que agora a obra da criação alcança um novo patamar. É nele que agora todos nós nos tornamos, portanto, outrora criaturas, outrora escravos do pecado, nele filhos e filhas de Deus e herdeiros do reino dos céus. É por isso que ele faz a lama, o barro, para lembrar daquilo que era a criação, que na singularidade do sacramento do batismo se torna, até mesmo na fórmula do sacramento, como aquele movimento no qual somos sepultados na água do batismo e com Cristo nós ressurgimos. Tanto que logo depois ele fala, olha, agora vai lá e se lava na piscina de Siloé. Para mostrar essa interação e esse renascer. E quando aquele homem, não é, cego de nascença, se submete à palavra de Deus, se submete a cada um daqueles ritos que Cristo apresenta, ele passa a enxergar. Algo que o espanta, não só a si, mas a todos que estão ao seu redor. Haja visto, não é, a repercussão e a reação por parte daqueles que o conheciam e particularmente por parte dos fariseus, que se escandalizaram com o fato daquele cego de nascença agora começarem a enxergar a partir da ação de um tal de Jesus de Nazaré. E meus irmãos, nós também, que recebemos a graça batismal e que estamos nos preparando e que nos dispomos à palavra de Deus, devemos entender que esta luz de tal forma age em nós, e se nós aderimos a esta mesma palavra, nossos olhos também se abrirão. Também passaremos a enxergar com aquela propriedade que aquele cego de nascença começou a ver. Não só uma visão física, mas aquela que o permitia enxergar a si e enxergar os outros também. O problema da cegueira não é só porque eu não enxergo o que eu estou fazendo, eu não enxergo o outro. Não é? Eu não enxergo o que está ao meu redor. E aquele rapaz passa agora a enxergar. E é claro que nós o interpretamos nesses dois aspectos, particularmente no que diz respeito ao dom da fé. Parece que nós teimamos em continuar, algumas vezes, em situações de trevas e de escuridão. Nos contentamos, às vezes, em permanecer em situações de penumbra. E é por isso, e é necessário que nesse sentido, tenhamos nós a coragem de romper com cada uma delas. A cegueira, naquilo que observamos a partir do Evangelho e nesse tempo quaresmal, em linhas gerais, podem se dar de duas formas. Ou o contexto que nos torna cegos,
não é o local onde nós estamos, às vezes as amizades que queremos continuar, não é? Às vezes as situações que ainda continuamos permitindo. Temos consciência da luz, temos consciência, como Paulo nos falou na carta aos Efésios, de que Cristo que rompeu e que nos libertou do pecado, nos deu a sua luz. Nós que outrora éramos trevas, agora somos luz no Senhor. Mas só a consciência disso não é suficiente, insiste o apóstolo. Fala de que também, uma vez que conscientes disso, as nossas obras precisam ser obras da luz, que possam elas também anunciar a própria luz. Agora, se eu me disponho a uma aparente consciência de que a luz de Deus habita em mim e continuo me apresentando naquilo que é próprio de obra das trevas, olha, que incoerência é essa? Não vamos aguentar, não vamos conseguir seguir adiante. E aquilo que é um tesouro preciosíssimo da graça de Deus, vamos depreciá-lo e jogá-lo às traças. Vamos nos aproximar da Eucaristia como se fosse uma coisa qualquer. Vamos tomar a palavra de Deus de uma maneira leviana. Vamos, reconhecer o Espírito Santo em nosso coração de uma maneira relapsa e totalmente descuidada. Não, é preciso que compreendamos sim a ação de Deus que habita em nós, mas que esta compreensão, meus irmãos, se estenda em nossos atos, onde quer que estejamos, o que quer que estejamos realizando, fazendo ou comunicando aos outros. Seja o romper, volto mais uma vez, dessas circunstâncias que nos enquadram, os locais ou até alguns convívios que por conveniência nós às vezes mantemos. Às vezes há situações de amizade, desculpem eu estender um pouco mais nisso, que até sabemos que são amizades que nos levam para baixo, que não conseguimos ter às vezes argumento para romper com elas, mas por conveniência vamos mantendo e sem perceber vamos nos convencendo e nos dobrando nas mesmas situações e não rompemos com isso. E aí é claro que não vamos conseguir enxergar, porque permanecemos ainda nas trevas, permanecemos ainda na escuridão. É preciso romper com isso, é preciso deixar de determinadas posturas e ser inteligente, entender de que nós possuímos o limite. Você possui os seus, eu tenho os meus limites. E não marcar bobeira com isso. Chega o rapaz todo piedoso, tem fé em Deus, participa da missa e tal, trabalha, estuda, foi um dia daquele desgastante, chega à noite, vou descansar, relaxar um pouquinho, e o camarada pega, liga o computador e fica de madrugada na internet. Filho, pelo amor de Deus, Você acha que vai parar e vai terminar onde isso? Não dá para marcar bobeira. Sabe, nós temos que entender das circunstâncias e pedir que Deus nos ilumine e ter também daí a coragem de refutá-las, de romper com cada uma delas. Agora, há uma outra situação dessa cegueira que não é aquela que está ao nosso redor, nas estruturas e nas situações, mas é aquela que está em nós mesmos. Se eu tenho uma catarata terrível instalada aqui no meu olho, eu posso estar com isso aqui extremamente iluminado, mas eu não vou estar enxergando nada, não é? E é preciso suplicar, portanto, que o Senhor arranque de nós essa catarata. Mas isso só é possível se nós tivermos a humildade e a coragem de chegar diante de Deus e dizer: Senhor, por favor, arranca essa catarata miserável daqui. Não quero mais ser cego, não quero mais ficar vendo apenas penumbra das coisas, porque quem vê só o contorno não consegue perceber o conteúdo daquilo que está realizando, ou daquele que está à sua frente. E agora você podia me perguntar: Padre, como é que eu faço então para tirar essa catarata que pode estar no meu olho? Filho, uma boa confissão é a receita. Uma boa confissão é o meio que o Senhor nos colocou para que de fato essa catarata, que vez ou outra quer começar a crescer de novo, possa ser arrancada. Não é à toa que Ele confiou o sacramento da reconciliação aos sacerdotes, não é? Mas para que esta se apresente num movimento contínuo para, na introdução da sua misericórdia, não venhamos a ficar cegos diante do nosso achismo e de tantas outras coisas. Agora, e aqui nós concluímos, olhamos para a sequência do texto e na postura daqueles que ficaram admirados com o cego de nascença que agora enxergava. Alguns diziam, poxa, aquele rapaz não é aquele cego mendigo que estava aqui, que a gente via todo dia, agora ele está enxergando.
E João faz questão de frisar que um outro grupo, eles não diziam, eles afirmavam. Não é ele. Deve ser alguém no máximo parecido com ele, mas ele mesmo não é não. Por que São João faz questão de diferenciar as coisas? Porque o dizer é quase como que uma conversa. Você comenta com alguém, você diz a alguém. O afirmar é atestar com autoridade, seja para levantar aquele contexto, seja para desmerecê-lo e destruí-lo. E aqueles que não conseguiam entender e aceitar que aquele cego agora pudesse enxergar, não conseguiam ali aceitar da ação de Deus apresentada em alguém que, segundo os seus critérios, não merecia. E às vezes, meu filho, nós também temos que enfrentar isso. Seja por parte, infelizmente, do discurso de outros, seja por parte daquilo que o mundo, em linhas gerais, diz a nosso respeito, uma vez que nos empenhamos por viver o Evangelho, seja diante daquilo que até mesmo o nosso próprio coração, e esse geralmente é o mais ferrenho, quer firmar diante de nós, para que venhamos uma vez mais a sucumbir diante da cegueira. Porque o inimigo não se satisfaz simplesmente com o fato de não enxergarmos. Se começamos a enxergar, agora a sua atitude é desmerecer aquilo que vemos. É ridicularizar o olhar que agora temos da realidade. É fazer com que este seja totalmente deixado de lado. E às vezes, caímos nesse tipo de conversa. Às vezes, quando do rompante das situações que realizamos, nós entregamos os pontos. E não conseguimos daí, ou abrimos mão de enxergar a novidade e o dom de Deus que está despontando à nossa frente. À nossa frente. Percebam que os fariseus, todos revoltosos, um absurdo, não sei o quê, começam a questionar aquele rapaz. Quem foi que te fez enxergar? O que ele fez? De onde ele vem? E meus irmãos, isso também nos é necessário, saber responder diante daquilo que o mundo nos questiona. O que o Senhor realiza em nós? Quem é Ele para nós? De onde Ele vem? É claro que sabemos, mas perceba uma coisa, que é esse o ponto que eu gostaria ainda de chamar a atenção. Aquele homem, cego de nascença, não se preocupa em dizer para aqueles que o questionavam uma resposta cheia de teologia, cheia de parâmetros dogmáticos, uma resposta que ele se preocupava em querer fazer com que eles de fato entendessem o que Deus está... Não, ele simplesmente disse, olha, ele fez lama, passou nos meus olhos e mandou me lavar. E o nome dele é Jesus, e ele é um profeta. Não precisa mais do que isso. Quer dizer, não fique, meu irmão, se preocupando em firmar respostas. Não que você não deva fazê-lo, hein? Não que você não possa fazê-lo. Às vezes, não poucas às vezes, na verdade, Deus te dá sim a capacidade para fazer aquilo que Paulo fala, que Pedro fala na sua segunda carta, de dar a todos a razão daquilo que professamos na fé. De não ter receio de apresentá-lo, de não ter receio de dizê-lo. E diante da afronta dos judeus, o cego falou assim, não, sou eu sim. Eu era cego, eu era mendicante, fazia tudo isso e agora enxergo. Não se acovarda. Não fica quietinho lá, não é bem assim. Não, ele vai e se apresenta. E nós também devemos fazê-lo. Temos a graça de Deus para tanto. Mas, por outro lado, não ficar preocupados. Assim, o que eu quero dizer é que você se preocupe em dar testemunho. O teu testemunho, meu filho, a tua vida é a melhor resposta que você pode dar. Está me entendendo? É a melhor resposta. É a mais perfeita. Tá certo? Se por conta de situações que se deram ao longo da tua história, e é por isso que eles resolvem chamar os pais do cego, eles não acreditando, o que eles fazem? Chamam os pais dele. Querem fazer voltar à tona a história. Olha, vamos trazer aqui de volta a tua história para provar que você é cego. Para provar que você é um pecador miserável, que você não vale nada. Chama os pais. E às vezes o nosso coração faz conosco a mesma coisa, não chamar nossos pais, mas traz à tona a nossa história. Traz à tona questões que ficaram lá atrás, humilhações que sofremos, ou pecados que cometemos, às vezes que estão há anos atrás, e que parece que vez ou outra, nosso coração faz questão de dizer que aconteceu ontem, ou hoje de manhã. Daí ficamos lá, todos cabrunhados, cabisbaixos, chateados,
E aí, meu filho, que nós aprendemos a dar um basta, que não significa tapar o sol com a peneira, que não significa querer esquecer o que foi feito ou o que fizemos. Não tem como. Você não tem Alzheimer, você não tem uma deficiência neurológica que te torna incapaz de lembrar daquilo que você fez, não. Você lembra? Lembra sim. Doeu? É claro que doeu. Mas agora essas situações da tua história, sejam elas quais forem, são ressignificadas no Cristo, são ressignificadas na luz daquele que nos deu a nós a vida verdadeira. E o cego não nega, não, de fato eu fui cego, mas agora eu enxergo. E meu Deus, que graça também essa nós temos de poder dizer a mesma coisa. Nós somos pecadores? Somos, mas somos filhos. E nós nos esmeramos não para o pecado, mas para a dignidade de filhos e filhas de Deus. E aí nós caminhamos e proclamamos a boa nova do reino. Nos encontramos com Cristo e, como o cego de nascença, o reconhecemos como o Senhor da glória. Nos prostramos diante dele e ele, Todo-Poderoso, nos exorta uma vez mais para que não venhamos a ter medo de proclamar a sua misericórdia. Um grupo de fariseus estava lá e pergunta para Jesus: o senhor está falando que a gente é cego? E o que Jesus fala para eles? Olha, vocês enxergam e se portam como cegos. Vocês enxergam e querem cegar os outros, e por isso o vosso pecado permanece. Meus irmãos, nós enxergamos muito. Nós temos a palavra, temos os sacramentos, a Eucaristia principalmente, participamos da Santa Missa, não podemos nos portar como cegos. E muito menos querer julgar os outros, porque pressupomos que enxergamos muito. Não, estamos dentro de um processo. E por isso que no tempo da Quaresma, suplicamos ao Senhor que nos auxilie com a sua graça, para que venhamos cada vez mais a buscar essa luz, a permanecer nesta luz e a proclamá-la com todo o nosso coração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora Consolata, rogai por nós. Vamos ficar em pé? Professemos juntos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Meus irmãos, agora eu chamo aqui aqueles que receberão os sacramentos, os catecúmenos, juntamente com seus padrinhos. Nós estamos os acompanhando nesses domingos, ao longo dos escrutínios, deles que se preparam para receber os sacramentos da iniciação cristã. E por isso, por eles, nós, como comunidade, iluminada pela palavra e pelo próprio Cristo, agora nos apresentamos em oração. Nesse instante de silêncio e com o coração orante, peço que todos imponhamos nossas mãos sobre eles e, no silêncio do nosso coração, supliquemos sobre eles a força do Espírito Santo de Deus, dando a eles um coração penitente e um coração que saiba ansiar pela luz de Cristo. Iluminai, Pai querido e amado, a cada um desses nossos irmãos e irmãs que nessa caminhada quaresmal se preparam para a recepção dos sacramentos da iniciação cristã. Iluminai seus corações, firmai a vossa graça e dai que eles, acompanhados de seus padrinhos, juntamente com o auxílio de seus catequistas, possam com maior propriedade dispor-se à ação do vosso Espírito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E ainda em pé, vocês por favor aqui permaneçam. Nós agora vamos realizar estas preces, firmando-as como as preces da comunidade. Para tanto, peço ao diácono José da Cruz que possa aqui fazê-las.
Oremos, irmãos e irmãs, por estes eleitos, chamados por Deus, para que, permanecendo nele, deem por uma vida santa testemunho do Evangelho. Nós iremos responder: Senhor, atendei a nossa prece. Senhor, atendei a nossa prece. Para que Deus dissipe as trevas e sua luz brilhe nos corações destes eleitos, roguemos ao Senhor. Senhor, atendei a nossa prece. Para que o Pai conduza esses eleitos a seu Cristo, luz do mundo, roguemos ao Senhor. Senhor, atendei a nossa prece. Para que Deus abra o coração destes eleitos e eles proclamem a sua fé no Senhor, da luz e fonte da verdade, roguemos ao Senhor. Senhor, atendei a nossa prece. Para que Deus preserve esses eleitos da incredulidade deste mundo, roguemos ao Senhor. Senhor, atendei a nossa prece. Para que, salvos por aquele que tira o pecado do mundo, sejam libertados do contágio e da influência do mal, roguemos ao Senhor. Senhor, atendei a nossa prece. Para que, iluminados pelo Espírito Santo, sempre proclamem e comuniquem aos outros o Evangelho da salvação, roguemos ao Senhor. Senhor, atendei a nossa prece. Para que todos nós, pelo exemplo de nossa vida, sejamos em Cristo luz do mundo, roguemos ao Senhor. Senhor, atendei a nossa prece. Para que o mundo inteiro conheça o verdadeiro Deus, Criador de todos, que dá aos seres humanos o Espírito e a vida, roguemos ao Senhor. Senhor, atendei a nossa prece. Oremos. Pai de bondade, que destes ao cego de nascença a graça de crer em vosso Filho e de alcançar pela fé o vosso reino de luz, libertai estes eleitos dos erros que cegam e concedei-lhes, de olhos fixos na verdade, tornarem-se para sempre filhos da luz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor Jesus, luz verdadeira, que iluminais toda a humanidade, libertai pelo Espírito da verdade os que se encontram oprimidos pelo pai da mentira e despertai a boa vontade dos que chamastes aos vossos sacramentos, para que na alegria de vossa luz tornem-se como o cego outrora iluminado, audazes testemunhas da fé, vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Podem voltar agora ao seu lugar. E dando continuidade, meus irmãos, à liturgia da Santa Missa, quero chamar agora aqui diante do altar os irmãos e irmãs que hoje devolverão a Deus o seu santo dízimo, sinal este do seu amor, da sua fé, gratidão e compromisso com Deus, com sua palavra e o seu reino. Vamos rezar juntos. Senhor nosso Deus e Pai, com renovado ardor missionário, venho diante de Ti, no seu altar, ofertar o dízimo dos meus bens, que é fruto do meu trabalho. Ele te pertence. Entrego-te com espírito de gratidão, honestidade e partilha. Nesta entrega tens também a minha vida. Senhor, que este gesto me ajude a tomar cada vez mais consciência da minha vida de cristão, para que eu viva em comunhão e participação e me ajude a ser mais e mais santo. Amém. Abençoai, Pai querido e amado, esses vossos filhos que hoje devolvem o seu dízimo. Derramai sobre eles a vossa misericórdia e fazei que possam sempre gozar em suas famílias dos dons da alegria e da paz, da reconciliação, da saúde, da proteção de vossos santos anjos e da abundância dos bens materiais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Canto do ofertório. Bendito és tu. Ó Deus Criador,
Revestes o mundo a mais fina flor, restauras o fraco que a ti se confia, e junto aos irmãos em paz o envias. Ó Deus do universo, és Pai, Senhor, por tua bondade recebe o louvor. Ó Deus do universo, és Pai, Senhor, por tua bondade recebe o louvor. Bendito és tu, ó Deus Criador, por quem aprendeu o gesto de amor, colher a fartura e ter a beleza e ser a partir dos frutos na mesa. Ó Deus do universo, és Pai, Senhor, por tua bondade recebe o louvor. Ó Deus do universo, és Pai, Senhor, por tua bondade recebe o louvor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, concedei-nos venerar com fé e oferecer pela redenção do mundo os dons que nos salvam, e que vos apresentamos com alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Pelo mistério da encarnação, Jesus conduziu à luz da fé a humanidade que caminhava nas trevas. Ele elevou à dignidade de filhos e filhas os escravos do pecado, fazendo-os renascer das águas do batismo. Por essa razão, com os anjos e com todos os santos, entoamos um cântico novo para proclamar vossa bondade, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Júlio e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com o seu castíssimo esposo, São José, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. O Senhor nos comunicou o seu Espírito. Com a confiança e a liberdade de filhos, digamos juntos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis, Senhor, os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos, esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade,
Tende piedade, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirai o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz, dai-nos a vossa paz. O Senhor ungiu os meus olhos, fui e lavei-me, comecei a ver e acreditei em Deus. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. O banquete da vida, nesta mesa eu irei te ensinar. O jejum que me agrada é a partilha, a oração que prefiro é amar. Ó Senhor, como é bom ser teu povo, ser igreja e viver como irmãos. Pelo amor que nos tens eu te louvo, por te dares a nós neste pão. Deseja sentir já bem perto nova Páscoa da libertação. Vem primeiro comigo ao deserto do silêncio e contemplação. Ó Senhor, como é bom ser teu povo, ser igreja e viver como irmãos. Pelo amor que nos tens eu te louvo, por te dares a nós neste pão. Se o pecado e o mal desfiguram, se te assustam a dor e a cruz, minha graça e perdão transfiguram, na palavra terás nova luz. Ó Senhor, como é bom ter teu povo, ser igreja e viver como irmãos. Pelo amor que nos tens eu te louvo, por te dares a nós neste pão. Cansaço da vida te invade, quando a sede de amor te atingir, eu serei aconchego e amizade, junto à fonte esperando por ti. Ó Senhor, como é bom ser teu povo, ser igreja e viver como irmãos. Pelo amor que nos tens eu te louvo, por te dares a nós neste pão. Sou pastor que te dá segurança
que teus tímidos passos conduz. Abre os olhos, desperta, levanta, persevera nas obras da luz. Ó Senhor, como é bom ser teu povo, ser igreja e viver como irmãos. Pelo amor que nos tens eu te louvo, por te dares a nós neste pão. Toda a morte eu transformo em semente, das amarras eu vim libertar. Junto a mim viverás plenamente, e feliz poderás caminhar. Ó Senhor, como é bom ser teu povo, ser igreja e viver como irmãos. Pelo amor que nos tens eu te louvo, por te dares a nós neste pão. Vem, meu povo, ao banquete da vida, nesta mesa eu irei te ensinar. O jejum que me agrada é a partilha, a oração que prefiro é amar. Ó Senhor, como é bom ser teu povo, ser igreja e viver como irmãos. Pelo amor que nos tens eu te louvo, por te dares a nós neste pão. Te louvo, por te dares a nós neste pão. Jesus, manso e humilde de coração, Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Espírito Santo de Deus, iluminai-nos. Oremos. Ó Deus, luz de todo ser humano que vem a este mundo, iluminai nossos corações com o esplendor da vossa graça, para pensarmos sempre o que vos agrada e amar-vos de todo o coração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora Consolata, venha sobre vós, sobre vossas famílias, sobre vossas intenções particulares, a graça e a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja sempre a vossa força, e de todos em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Meus irmãos, a todos vocês uma boa noite e uma excelente semana. Sejas, ó Senhor, pela Mãe Terra, que nos acolhe, nos alegra e dá o pão.
Queremos ser os seus parceiros na tarefa de cultivar e bem guardar a criação, da Amazônia até os pampas, do cerrado aos manguezais. Chega a ti o nosso canto, pela vida e pela paz. Chega a ti o nosso canto, pela vida e pela paz. Isto sim é uma seleção. Entrosamento, agilidade. Um time que está ganhando há mais de 20 anos. Materiais de construção Jardim Clarice. As melhores marcas e sempre o melhor preço. Atendemos toda a região. Faça seu orçamento. 3243-5855. Mercado e Açougue Jardim Clarice. Padaria, açougue, frios, utilidades domésticas. Economize. Mercado e Açougue Jardim Clarice, na Rua Júlia Martins Domingues, 979.